lembro que nós, no aperfeiçoamento, no EAD, foram dadas, como é o que nós tivemos na aula ao vivo pela internet. Então, só que não houve interação, foi uma aula explicativa. Vamos ver se hoje vai ser menos explicativa. Isso, os aspectos práticos da reunião de crianças. Ok, é uma obra, é um serviço, ele precisa ser organizado. Eu acho que nós não temos tanto isso mais, mas no passado nós tínhamos certa aversão à palavra organização. Não é, Alex? A gente sempre enfatizou, nós somos um organismo. Os dinossauros têm saudade dessa época, né? Somos um organismo vivo e tal. E tão vivo que não organizávamos as coisas e as coisas estavam erradas, né? É lógico que é muito bom quando as coisas acontecem organicamente, né? É uma bênção e tal, mas esse é um tiro que pode sair bem pela culatra, porque se todo mundo tiver o espírito cheio de vida e cheio de encargo, a coisa é uma beleza. Agora, se não tiver e também não houver organização, é um desastre tão grande que a gente queria sair correndo. É ou não é? Então, nós jamais devemos negligenciar a questão de ter vida e espírito, mas a gente precisa crescer um pouco também e organizar a coisa. Temos de esforço. Exatamente. Deus organizou o universo, a criação é extremamente organizada, um organismo é extremamente organizado, o corpo é extremamente organizado, e o nosso serviço também precisa ser. Como nós já falamos, improviso pode dar certo uma outra vez, mas se tem coisa que criança percebe bem, é coisa improvisada. Na verdade, não é só criança, não. Todo mundo percebe quando a coisa é improvisada. Então, nós precisamos organizar o serviço. E os irmãos responsáveis devem supervisionar essa obra, embora eles talvez não se envolvam diretamente. Mas eles precisam estar por dentro, eles precisam saber, não só saber o que está acontecendo, por saber, mas também para cooperar e dar respaldo, porque senão a obra infantil fica muito ao acaso e fica por conta de alguns poucos que estão ali carregando o piano sozinhos e tal, sem o respaldo dos irmãos responsáveis, fica muito difícil. Quer ver uma coisa simples, que às vezes dá muita dor de cabeça? O horário da reunião. Muitas vezes, estamos todos aqui na vida, desfrutando e tal, e os irmãos que servem as crianças, não que eles tenham improvisado, não, eles prepararam, eles organizaram, eles fizeram tudo para durar até determinada hora. Os irmãos que conduzem a reunião, são responsáveis pela reunião da igreja, precisam ter essa noção. Os irmãos responsáveis precisam saber disso. E saber também que 5 minutos depois do que foi planejado, o tempo parece uma eternidade, ele não termina. Tá certo? O Senhor volta e aquela reunião não acaba. Fica aquela coisa, entendeu? O Senhor vem, antes disso tem a grande tribulação, depois vem o milênio, começa a Nova Jerusalém e a reunião ainda está ali, os irmãos não terminam. E na reunião dos adultos está o maior desfrute, porque os irmãos demoraram a engrenar, e quando engrenaram, faltavam só 10 minutos para terminar. Agora não vai cortar os irmãos, tá certo? Se não há irmãos responsáveis que tenham
ciência e encargo pelo Ministério Infantil e as outras coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo, ele deixa a coisa correr porque não pode reter o espírito. Tá bom, o espírito fica livre e as crianças acabam ficando livres também, e a nossa raiva também. A raiva dos que estão cuidando das crianças. Nós acabamos ficando com raiva das crianças, com raiva dos responsáveis de uma distribuição geral. E aí a irmã que ficou lá pelejando com as crianças, encontra o marido depois da reunião, o marido está no terceiro céu. E vira para ela e fala assim: bem, você perdeu uma reunião. Então, irmãos, os irmãos responsáveis precisam supervisionar e precisa haver uma boa coordenação nessa questão para evitar esse tipo de problemas, que pode até dar divórcio depois. Porque ela fala assim: você estava num desfrute, eu estava lá com as crianças, blá, 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 você vai ficar sem almoçar hoje. Então, é bom que haja essa coordenação. Tá? Os irmãos responsáveis precisam supervisionar, mesmo que eles não sirvam. E às vezes é melhor até que eles não sirvam. Eles não têm cargo, não têm habilidade, deixa eles cuidar da coisa deles, mas eles precisam. E se a esposa do irmão responsável for a que serve no serviço de crianças, melhor ainda, porque ela sabe depois conversar com ele para conseguir coisas, como a reforma daquela sala. É ou não é? Tá certo, Rosana? Entendeu? Aquela coisa que tá lá, e o bebedouro das crianças que não funciona e tal, precisa trocar, e os irmãos não trocam e tal. Fala com a esposa do irmão responsável. Fale com ela. Semana que vem o bebedouro tá lá. Tá bom? Irmão, é só isso que nos resta dizer. Amém. Deve haver 2 ou 3 irmãs ou irmãos que assumam a coisa, vistam a camisa, tenham encargo, respirem esse serviço, fiquem sem dormir, se preocupem, fiquem incomodados com esse serviço. Se não houver alguns que tenham esse encargo e essa motivação, provavelmente não vai acontecer muita coisa. Vai se tornar só uma reunião de recreacionistas cuidando de crianças, para que a reunião dos adultos não tenha tanto problema. Então, alguns precisam de fato assumir isso. E depois conseguir mais pessoas, que montar uma equipe que também respire esse encargo. E tome isso como o seu ministério. Os pais, especialmente as irmãs, né, as mães, devem servir. Outras irmãs que não são mães também podem, e outros irmãos também podem. Os jovens podem ajudar, mas eles não são os responsáveis. Tá? O Rafael não pode ser responsável pelo serviço de crianças ainda. Porque é preciso, irmãos, que haja irmãos que tenham a credibilidade junto aos pais. Com todo respeito, Rafael, você não chegou lá. Porque os irmãos que cuidam do serviço de crianças vão ter de lidar não só com as crianças, mas com os pais também. Então, os irmãos que são encarregados do serviço, são os responsáveis pelo serviço, eles precisam ter um bom relacionamento com os pais, precisam ter a credibilidade junto aos pais, precisam ser ouvidos pelos pais e também ouvir os pais, entender o lado deles. Toda história tem 2 lados. Embora o meu lado seja sempre o certo, existe o outro lado também. Então, é bom que os irmãos que coordenam o serviço sejam esses que não sejam tão inexperientes, tão imaturos assim, humanamente falando.
Mas a experiência também pode vir com o tempo, desde que haja certo bom senso e tudo mais. Então, nós não nascemos prontos, nós não temos pessoas já prontas e capacitadas, nós estamos nos capacitando. De qualquer maneira, irmãos, é bom que os mais jovens sejam os auxiliares. Eles têm a energia, eles têm muitas ideias, eles sabem fazer, eles executam, mas eles precisam de orientação. Porque também são os primeiros a deixar o navio quando o navio começa a afundar, né? Então, eles não podem ser os responsáveis pelo serviço, mas são excelente auxílio. E lógico, os que servem devem ser treinados. Nós precisamos mudar um pouco a nossa mentalidade do improviso, da tentativa e erro, e nos aperfeiçoar, ser treinados. Então, o MBI é uma maneira, embora o curso não seja mais oferecido online, há os DVDs que podem ser adquiridos e assistidos, e reuniões de treinamento, em que os próprios irmãos, a própria igreja, ou juntar com na micro-região, e fazer aperfeiçoamentos de várias coisas, de técnicas de contar história, técnicas de trabalhos manuais, coisas desse tipo, para poder haver aperfeiçoamento. E o encargo tem de ser apresentado a todos os pais e demais santos em reuniões especiais de vez em quando. Então, é bom que haja uma reunião de pais de vez em quando, para apresentar o ministério para eles. Não apenas o ministério de um modo geral e passar o encargo e tal, mas até mesmo apresentar para eles o que está sendo feito com os filhos deles, nas reuniões de crianças que eles não estão sabendo. Então, apresentar, olha, na idade de tanto a tanto, nós estamos estudando tal coisa, nós estamos fazendo tal coisa, e temos o objetivo tal. Na idade de tanto a tanto temos... Então, apresentar para os pais aquilo que está sendo feito, para que eles não apenas se interem, mas nos ajudem, cooperem conosco na parte que cabe a eles. Tá bem? Então, é uma boa... nós precisamos disso, nós precisamos do auxílio dos pais, né? Nós vamos perder a mentalidade de que os pais muitas vezes são um problema. Não, irmãos, nós estamos juntos nesse ministério, certo? Eles porque são pais, e nós porque temos uma visão e um encargo e um chamamento. Então vamos cooperar, certo? Reúna todas as crianças, façam uma lista de todos os filhos dos irmãos e as idades dele. Realmente organizem a lista, façam lista de chamada, façam lista de presença, quem veio, quem não veio, se está faltando, se não está, se faltou tanto tempo. É uma maneira de acompanhar. E encorajem todos os santos a cooperar, a trazer os filhos, a educar os filhos para participar. Os meus filhos sempre dormiram cedo. Então, quando chegava no sábado, para não dar problema, eles tinham de dormir à tarde para poder aguentar a reunião da noite. Então, esse tipo de coisa, muitas vezes, os pais não atentam para isso. Nós precisamos da cooperação deles. Então, nós precisamos apresentar essas questões para eles, encorajá-los a que os filhos participem e providenciar domesticamente a maneira dos filhos participar. Se para isso for necessário dormir à tarde um pouco mais, para poder ficar acordado à noite, no sábado, e no domingo de manhã, tiver algum arranjo para fazer ou coisa assim, é preciso ter, eles precisam ter essa visão e às vezes precisam da nossa ajuda para isso. E quando a gente souber de alguma criança que não vem ou não gosta, vamos tentar descobrir porquê e tentar incluí-la, para que nenhuma delas fique de fora. Ok, abertura. Nós precisamos cantar com as crianças. Cantar muito. Quanto mais, melhor. O cântico é uma maneira de infundir nelas a palavra, é uma maneira de ajudá-las
a se coordenar, cantar junto. É uma maneira de que elas aprendam a obedecer a alguém que está, por exemplo, o violão e quem está conduzindo tem de cantar ao mesmo tempo. Fazer gestos inclui, é bom para coordenação motora. E cantando o tempo passa. É uma maneira boa de aproveitar o tempo. Muitas vezes não é possível por causa do espaço, mas sempre que for, reúna as crianças todas para cantar. Tenha um momento de cânticos, que pode ser a abertura, pode ser o encerramento, pode ser... Quando eu estava no serviço de crianças, a gente fazia uma abertura. Todas as crianças iam para a sala, tinha uma sala um pouco maior, depois a gente reformou e aí teve um lugar melhor ainda para isso. Reunimos todas as crianças por ordem de tamanho, os menores na frente e os maiores era de 3 a 11 anos. Então, 3 a 10 anos, Então, os pequenos ficavam na frente, depois os outros, eles já ficavam por salas. E quem ia cuidar deles naquele dia ficava junto para nos ajudar. E o irmão conduzia os cânticos. A gente escolhia uns 6, 7 cânticos no máximo por reunião, e nós conseguimos cantar com eles por cerca de 1 hora. Cantando de várias maneiras o mesmo cântico, fazendo gestos, não fazendo, às vezes cantando em silêncio. A gente fazia várias coisas. E como tem vários irmãos aqui já fazendo sinal de que eu devo parar de falar, né, com a cabeça, eu queria tentar isso com vocês. Que tal? Pode ser? Vamos tentar uma abertura? Tá bom. Você pode... Cadê o violeiro? Ele... justo agora eu chamei, né? Ah, tá chegando. Ok. Tá bom, vamos tentar isso aqui. Lembra daquela música? Aleluia, 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 glória ao Senhor. Conhecem, não? Ok. Então é essa aí. Vamos lá, crianças? Tá bom. Todos em pé. Isso. Isso, é bom. Eu falei que não ia incomodar muito, mas eu menti. Tá bom. Vamos lá, então, todo mundo, comigo. Oi? Não, calma, você está muito adiantado. Você já participou das reuniões de criança outras vezes, então agora você espera. Tá vendo? É isso aí, você precisa aprender a obedecer e trabalhar em grupo. Nada de individualismo, pera lá. Todo mundo junto dessa vez. Atenção. Aleluia, aleluia. Dá o tom aí. Aleluia, 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 glória ao Senhor. Aleluia, 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 glória ao Senhor. Glória ao Senhor, aleluia, glória ao Senhor, aleluia, glória ao Senhor, aleluia, glória ao Senhor. Tá bom? Você pode soltar um pouco mais a voz, ok? E no final, no glória ao Senhor, vamos segurar um pouco mais. Glória ao Senhor. Tá, um pouco mais rápido, pode ser? Vamos lá então. Aleluia, 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 glória ao Senhor. Aleluia, 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 glória ao Senhor. Glória ao Senhor, aleluia, glória ao Senhor, aleluia, glória ao Senhor, aleluia, glória ao Senhor.
Agora, como sugere ali o nosso irmão, como? O Lincoln. O Lincoln, ok. Vamos dividir então. As meninas cantam aleluia. E os meninos cantam glória ao Senhor. O que as meninas vão cantar? Aleluia. E os meninos? Glória ao Senhor. Vamos lá, meninas. 1, 2, 3. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Tá bom, agora vamos inverter. Eu acho que tá baixo. Agora os meninos começam, tá, meninos? Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. 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 Tá melhorando. Ok. Agora nós vamos fazer o seguinte. Quando você cantar, você levanta. Quando você não estiver cantando, sentado. Tá bom? Todo mundo sentado então. Ok. Quem começou da última vez foram os meninos, certo? Então agora as meninas vão começar. As meninas vão começar assim, ó. Devagar, tá? Aleluia, 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 aleluia. Certo? Pronto, meninas? Atenção. Meninas comigo. Meninos sentados. Atenção? Aleluia, aleluia. Glória ao Senhor. 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 Ok, agora vamos trocar. Vamos lá, Stu. Meninos comigo. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. 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 Glória, Senhor. Se vocês estão contentes, imagina a criançada. Tá certo? Era isso que você estava pensando, Lincoln? Era isso mesmo. Ok. Até o Lincoln está satisfeito. Então, irmãos, esse tipo de atividade que parece até banal, ensina coordenação motora, ensina
coletividade, grupo, trabalhar em grupo. Ensina a afinação, que muitos de nós precisamos. Por falar em afinação, tem um outro melhor ainda. Vou ver se você vai dar conta, então. Conhece aquele outro chamado assim? Hosana, aleluia, ele vive em mim e eu tenho gozo no Senhor. Não conhece? Marco Antônio, você não conhece? Ó, é simples. Hosana, aleluia, ele vive em mim e eu tenho gozo no Senhor. É simples. Que tom você está? Começa no dó. O violão é melhor, tá? Só eu não quero. Ah, muito bem, o Alex vai. Ok. Tá em dó? Muito bem. Muitos de vocês se lembram quando ele cuidava de vocês, né? No serviço de crianças, é o Alex. Ok? Tá. Hosana, aleluia, ele vive em mim e eu tenho gozo no Senhor. De novo. Hosana, aleluia, ele vive em mim e eu tenho gozo no Senhor. É só isso. Só que a gente pode ir subindo de tom. Então, uma vez canta em dó, depois vai para mi e assim por diante. Então, dessa vez a gente vai fazer isso, ok? Todo mundo comigo? Hosana, aleluia, ele vive em mim e eu tenho gozo no Senhor. Hosana, aleluia, ele vive em mim e eu tenho gozo no Senhor. Hosana, aleluia, ele vive em mim e eu tenho gozo no Senhor. Hosana, aleluia, ele vive em mim e eu tenho gozo no Senhor. Hosana, aleluia, ele vive em mim e eu tenho gozo no Senhor. Hosana, aleluia, ele vive em mim e eu tenho gozo no Senhor. Hosana, aleluia, ele vive em mim, eu tenho gozo no Senhor. Nós somos de onde a onde? Foi até o si. Foram 7 então. Cantamos uma em cada nota, de dó ao si. Tá vendo só? Quem disse que você não sabia fazer solfejo e arpejo e sei lá o queijo? Então, esse tipo de atividade, na verdade, é uma atividade musical, que você encontra até nas lições do Bom Depósito. Tem atividades musicais ali, e são atividades musicais para quem não entende muito de música. Tá certo? Essas atividades ajudam as crianças a desenvolver a habilidade musical e o interesse musical. E nós precisamos disso. Nós queremos que elas tenham interesse por música, porque isso faz parte da nossa vida. E nós queremos que o serviço de música seja melhor a cada geração e que elas, desde já, tenham interesse em aprender música para depois servir no serviço de música e fazer essa barulheira toda que às vezes deixa a gente doido. Mas
em algum momento precisa começar. E a gente pode ter um bom incentivo. Então, é uma atividade, sim. E ainda quando for velho, não se desviará dele, não errará o tom, não será afinado. Isso, exatamente. Quando for velho, não se desviará dele. Então, irmãos, são atividades que parecem banais, mas e não é só para matar o tempo, preencher o tempo, tem resultado, né? Outra coisa que a gente pode cantar bom, nós cantamos ontem o Deus um dia me chamou, né? Podemos cantar de várias maneiras. Por exemplo, nós podemos cantar isso bem alto, certo? Gritando. E isso elas fazem muito bem. Agora, nós podemos ensiná-las a cantar bem baixinho. Então a gente fala assim, nós vamos cantar baixinho. Deus um dia me chamou, seu amigo hoje sou, e para sempre aonde eu for, estarei com meu Senhor. Não, está muito alto, mais baixo. Posso nele sempre crer e a ele obedecer, e vou em Cristo descansar, ou a terra é meu lugar. Agora, em vez de cantar assim, vamos cantar assim, ó. A cosquinha no nariz, né? Agora, podemos cantar de outro jeito, ó. Vamos sussurrar. Assim, ó. Deus, um dia me chamou, seu amigo hoje sou, e pra sempre aonde eu for, estarei com meu Senhor. Agora, vamos só mexer a boca e não vamos emitir som nenhum. Presta atenção. Com isso, irmãos, nós ensinamos a eles várias coisas. A palavra está sendo depositada e são atividades de coordenação, não só coordenação motora pessoal, mas de entrosamento entre eles. Esse tipo de coisas nós podemos fazer incansavelmente com eles. Bom, talvez não tão incansavelmente assim, porque em alguns momentos eles se cansam, mas podemos a cada semana ter novas maneiras, novas coisas. Isso são apenas exemplos, mas existem maneiras de descobrir dinâmicas e técnicas que nós podemos aplicar na hora de cantar com eles, porque é um momento que deve ser explorado. Uma coisa que a gente costuma falar é o seguinte: preparem as músicas de antemão. Não é bom que eles escolham nessa idade, dependendo da idade, mas especialmente os menores, que eles escolham, porque senão um escolhe, o outro também quer escolher. E se você acata a escolha de um, tende a acatar a escolha dos outros. E aí o que um escolheu desagrada aos outros. Então, quem escolhe é você. Você escolhe, prepara e fala: hoje nós vamos cantar esses. Pode usar o flip chart, né, o álbum seriado. Você pode usar telão, mas você prepara não só os cânticos, mas também o que você vai fazer com os cânticos. Que técnicas você vai aplicar. E se alguém falar: tio, ô irmã, ô dona,
vamos cantar tal? Eu falei assim, ó, hoje talvez não dê, mas quem sabe na próxima. Não desmereça, não ignore, dê atenção, e quem sabe até ele escolhe algum que você já escolheu. Ele fala, você quer cantar isso? Pois eu já escolhi, só que não vai ser agora, espera um pouco, tenha paciência. Assim nós trabalhamos neles a paciência, a questão de que nem sempre eles vão ser atendidos. Então tem várias coisas que nós podemos trabalhar no cuidado com eles, usando essas situações, tá certo? Para poder ter um serviço um pouco mais dinâmico e também eficiente. Tá bom? Eu acho que tá bom de cânticos, né? Podem voltar a dormir os que estavam querendo. Bom, o que eles aprenderem levarão, né, por toda a vida, como já foi apontado. Eles não se cansam das mesmas músicas, eles assistem os mesmos desenhos, os mesmos filmes várias e várias vezes, ouvem as mesmas histórias. É lógico, conforme a idade vai passando, isso vai diminuindo, mas com criatividade nós podemos usar essas músicas todas. E, claro, cânticos adequados para a idade deles, né? Cânticos que falem da salvação, cânticos não necessariamente de que já são salvos, mas cânticos que reforcem o amor pelo Senhor e a gratidão pelo Senhor e a formação do caráter. Então, podemos escolher, nós temos todo o fruto da vida, temos o bom depósito, temos outras fontes e tal. Tem vários cânticos que nós podemos usar com eles. Quanto à lição, ela é o ponto central da reunião, até mesmo com os menores, mas não necessariamente o que dura mais tempo. Embora seja importante, porque é o momento é o principal momento de colocar neles a palavra, não é o único, mas é aquele que nós realmente nos esforçamos para, de alguma maneira, plantar algo. Então nós devemos adequar sempre as idades deles. Os de 3, 4 anos conseguem escutar uma história de quê? 2, 3 minutos no máximo. E os de 10, 11 não pode passar de meia hora, não pode passar de 25 minutos. Isso com bastante desenvoltura e recursos e tal. Então, o tempo não é grande, mas é a janela que nós temos para... Então, a lição precisa ser preparada com bastante esmero. Deve ser adequada para cada faixa etária, deve ter sequência. Para isso, nós usamos o Bom Depósito e também, além do Bom Depósito, nós temos dois outros livros de lição que são da coleção Crescer de Modo Digno, Caráter e Famílias. Essa é feita para crianças maiores, né, de 10, 11, 12 anos. São palavras que enfatizam mais lição que enfatizam mais a salvação. O objetivo, então, é colocar nas crianças um bom depósito. Versículo para decorar. É um ponto importante. Todas as lições têm, pelo menos do bom depósito e do crescer de modo digno. E nós devemos nos esforçar para isso. Requer certo esforço, irmãos, e criatividade. Descobrir maneiras para ajudá-los a decorar versículos. Pode-se fazer concurso, pode fazer chamada, pode-se, às vezes, até arranjar uma música que dê para usar com um determinado versículo, mas nós devemos ser constantes nisso. Quem serve hoje deve saber qual foi o versículo dado na semana anterior e cobrar das crianças, e incentivar, e pedir o apoio dos pais para que decorem e tal. Tem uma história interessante. Quem cuidava dessa parte lá em casa era minha mulher, e ela toda noite cobrava o versículo. Vamos decorar, vamos falar isso. Ela lia a Bíblia com eles e tal. E uma noite, e ela costuma dormir cedo, e uma noite já estava passando da hora dela dormir. Então ela falava, vamos gente, vamos decorar, vamos lá, fala comigo. Fui velho e agora sou moço, vamos, fala.
Os meninos olharam para ela, você foi velha e agora é moça? Porque ela já estava dormindo, eles ainda não. Entendeu? Mas de qualquer forma, ela sempre batalhava. Então nós devemos incentivar os pais a abraçar essa atividade de decorar versículos, porque é o bom depósito que nós queremos que eles tenham, né? Então deve haver constância, maneiras eficientes de despertar nas crianças o desejo de decorá-los fielmente com mais facilidade. Ah, sim, não esqueçam de cobrar o endereço, porque conosco acontece isso. Aquele versículo assim, que está não sei onde. A gente lembra mais ou menos o que diz o versículo, mas nunca decora onde está escrito. Então sempre que for cobrar, eles precisam falar versículo e endereço. É parte do pacote. Alguns até cobram o endereço, o versículo e o endereço de novo. Então, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16. Entendeu? Falar antes e depois de dizer o versículo, porque assim associa o endereço ao versículo mais facilmente. E pode premiar aqueles que mais decorarem de quando em quando. Ou seja, há muitas maneiras de fazer esse tipo de atividade despertar interesse nas crianças. Trabalhos manuais, lógico, precisa de antecedência. E quanto aos atividades e trabalhos manuais, irmãos, ou serviço de um modo geral, existem irmãos que são ótimos contadores de história, mas são péssimos com o trabalho manual. Eles não têm habilidade. Ok? E tem outros. Para quem que você está olhando, Luciana? Para quem que você está olhando aí? Ah, desabafa. Ok. Mas outros são ótimos têm ótima habilidade manual, mas não contam história, ou não são tão bons. Irmãos, vamos fazer associações. Um cuida da história, outro cuida do trabalho manual. Não há problema nenhum nisso. Você não precisa saber tudo. Você não precisa ser malabarista e ter todos os pratos no ar ao mesmo tempo. Peça ajuda de quem pode ajudar. E às vezes há irmãos, homens, que não têm habilidade nenhuma, nem com criança, mas eles têm certas habilidades manuais. Leve esses irmãos lá para fazer alguns projetos especiais, com madeira, madeira, feno, palha, mas quem sabe, né? Palha, fazer artesanato e coisa assim. Tá certo? Algumas irmãs, leva as irmãs para ensinar crochê para as meninas, fazer bico em pano de prato ou coisa parecida. Um projeto especial que dure aí algumas semanas. Então tem o momento dos cânticos, o momento da lição, depois o momento do projeto. E um projeto definido, que dure algumas semanas. Então aí você pode levar várias irmãs ou vários irmãos que não estão relacionados com o serviço de crianças, com o ministério infantil, mas eles podem cooperar com você nessa hora. Eles vão se sentir super úteis, as crianças vão ter muito benefício, o serviço como um todo vai ganhar. Então nós podemos lançar mão dessas coisas. É bom, geralmente, fazer um modelo daquilo que vai ser feito e já levar pronto e falar, olha, é isso que nós vamos fazer hoje. E aí, hoje ou neste projeto. E aí, executar. Isso não deve faltar. Recolher o material e cuidar dele depois que é usado. O que muitas vezes acontece é que a gente se perde na execução, termina a reunião, as crianças debandam e você fica lá recolhendo as coisas, limpando tudo e tudo mais. Planeje melhor o tempo. Atente para o horário. Se você vir que está para terminar a reunião e não deu tempo de terminar, você fala, olha, nós vamos parar aqui, eu vou guardar o material e vocês vão me ajudar, na próxima aula a gente continua. Mas deve haver
da nossa parte, que estamos ali envolvidos nisso, uma disciplina para que eles não se acostumem a fazer bagunça e ir embora. E alguém, né, o Espírito Santo vai enviar ali um anjo para arrumar Não, isso é parte do treinamento de caráter, nós precisamos cuidar disso. Então é preciso planejar o tempo, vigiar o tempo, para poder dar certo. Histórias, não apenas histórias da Bíblia, mas também nós já falamos fatos e biografias da história da igreja, histórias e biografias da história mundial. E o objetivo é que em todas essas situações a gente aproveite para colocar neles alguma semente do Evangelho. Não necessariamente com palavras plenas, mas dar indícios de que o homem caiu e tornou-se maligno. Como a gente pode falar isso? Que o homem comete erros. Nós erramos. Mas existe um negócio chamado arrependimento. Desde cedo nós podemos trabalhar isso com eles. O homem precisa de Deus e da salvação. O homem precisa ter elevado padrão de caráter, moral e justiça. Nós não vamos falar isso para eles. Vocês precisam ter um elevado... Não, mas nós damos modelos nos quais eles possam se espelhar. E usar os recursos disponíveis. Teatros, marionetes, fantoches e tudo mais. Para poder chamar a atenção deles. Ou às vezes, simplesmente ser um bom contador de história. Ok? Se você não for, fale com a Jussara, faça um curso com ela. Cadê a Jussara? Tá aí, ó. Faça um curso. Organizem uma reunião para que os irmãos aprendam, para poder contar a história para os irmãos. De modo geral, irmãos, essas são as dicas práticas com relação ao Ministério Infantil desta tarde, tá bom? Espero não ter atrapalhado demais o sono de vocês, mas é isso aí.